E agora a gente vai aprender decomposição em fatores primos. Tem uma videoaula que a gente já viu quais são os números primos, né? Voltando à definição, os números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores. E quais são os dois divisores? Eles só se dividem por um ou por ele mesmo, tá certo? Então a gente pode colocar até aqui, ó. Quais são os números primos, os menores aqui que a gente sabe? 2, 3, 5, 7, 11, 13. São esses que a gente vai mais utilizar, tá certo? Vai utilizar bastante. Então vamos lá. Vamos fazer a decomposição em fatores primos. A gente também chama isso de fatoração, tá certo? A gente vai fatorar o número. E aqui está um exemplo. E a gente vai fazer sucessivas divisões a partir, observando aqui quais são os fatores primos que a gente vai utilizar. Primeiro a gente vai ter que observar se o número, usando o critério de divisibilidade, se o número é divisível por 2. 110 ele é divisível por 2? É, né? Porque termina em 0. Se termina em 0, ele é um número par, ele é divisível por 2. Então, primeiro a gente pode dividir 110 por 2. Pegar 110 e dividir por 2, coloca o resultado aqui. No caso vai dar 55. Vamos ver agora. 55. 55 ele dá para dividir por 2? Não é? Porque ele é um número ímpar. Será que ele dá para dividir por 3, que é o próximo primo? A gente sempre tem que começar do menor primo até o maior primo, sair testando. A gente tem que somar, né, para saber se ela é divisível por 3. 5 mais 5, 10. 10 não é um múltiplo de 3, então não vai ser. A gente pode por 5. Todo número que ele é terminado em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. Então a gente vai dividir aqui por 5, tá certo? 55 dividido por 5 vai dar 11. E agora, 11 é primo, só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Então vamos dividir por 11. 11 dividido por 11 dá 1. Encerra aqui, tá certo? Quando chegar na divisão por 1, a gente encerra e vai ver como foi essa divisão, essa decomposição em fatores primos. A gente pode dizer que 110 ele é igual a 2 vezes 5 vezes 11, tá certo? Então, essa é a decomposição em fatores primos. Observe que aqui só tem números primos. 2, 5 e 11. A gente multiplica. 2 vezes 5 vezes 11 vai dar 110. Então, a gente conseguiu decompor. Então, vamos lá. A gente fatorou aí esse número. 315. 315 a gente já observa que ele não dá para dividir por 2. Por que não dá para dividir por 2? Porque ele é ímpar. Para ser um número que seja divisível por 2, ele tem que ser par. Será que dá por 3? Vamos somar aqui. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 5, 9, né? Então dá por 3. 9, ele é um múltiplo de 3. 315 dividido por 3 vai dar 105. Será que dá por 3 ainda? 1 mais 5 dá 6, né? Então dá por 3 ainda. Então vamos ver quanto dá. Vai dar 35. E 35 agora que dá por 3, vamos fazer a soma. 3 mais 5 dá quanto? Dá 8, né? 8 não é um múltiplo de 3. Então a gente vai para o próximo primo. O próximo primo é 5. Dá, né? Porque 5, esse número aqui termina em 5. 35 dividido por 5 vai dar quanto? 7, né? Vamos lá, continuando fatorando aqui. 7, ele é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Terminou em 1, então a gente agora vai fazer a decomposição, né? Mostrar como foi que a gente fatorou. A gente pegou 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Isso aqui é a mesma coisa de 315. Então 315, a forma fatorada de 315 é 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ou a gente pode pegar e utilizar aquela forma de potência. 3 ao quadrado, né? Porque eu tenho 3 multiplicado duas vezes 5 vezes
7, tá certo? Então, tá aí a fatoração do número 315 em fatores primos. Vamos ver agora o 60. Vou até passar uma lista aqui. 60 é um número par, né? Dá para dividir por 2, que é um número primo. Então vamos lá dividir. 60 por 2 vai dar 30. 30 também dá para dividir por 2, que dá 15. 15, ele já não dá para dividir por 2 mais, porque ele é ímpar. A gente vai ver por 3, né? 1 mais 5 dá 6, então dá por 3 aqui. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 é primo, então só dá para dividir por ele mesmo. Chegou em 1, a gente encerra aqui o ciclo. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, tá certo? Essa daqui vai ser o número fatorado, 60 fatorado. Ou então a gente pode representar ele por meio de uma potência aqui, ó, porque tem 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Esses exemplos já tem aí no resumo de vocês. Eu vou pegar outro exemplo aqui para ficar melhor. Eu vou pegar o número que a gente utiliza bastante, sempre fatora ele. É o número 32. Vamos fatorar 32. 32 dá para dividir por 2, que dá 16. Dá para dividir por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Por 2, que dá 1. Olha aí. Só fatores por 2, né? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é o quê? 5 vezes, né? Isso aqui a gente pode representar ele por meio de uma potência, que vai ser quanto? 2 elevado à quinta potência, tá certo? Então, gente, essa é a decomposição em fatores primos. Eu deixei algumas atividades para vocês realizarem, tá certo? Nos exemplos aí tá bem explicativo. Na primeira, determina o menor divisor primo de 64. Aí quer saber o menor divisor primo de 64, de 75, de 85 e de 49. O menor divisor primo é aquele que a gente observa aqui primeiro, tá certo? Se é 2, se é 3, se é 5, se é 7, se é 11 ou se é 13, assim por diante. A segunda questão. Na segunda questão, decompõe os números a seguir em fatores primos. Você vai fazer isso que eu fiz, tá certo? Na terceira, um número natural decomposto em fatores primos é representado assim: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Que número é esse? Para você saber que número é esse, é só fazer essa multiplicação. Na quarta, a gente tem A igual a 2 vezes 3 vezes 11 e B igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. São as decomposições de dois números naturais. Calcule o valor de A. Para calcular o valor de A é só fazer a multiplicação, né? Calcula o valor de B, só fazer a multiplicação. Já tem o resultado de A e B. O valor de C vai ser o resultado de A mais o resultado de B, tá certo? Já vai estar na letra A o resultado de A e na letra B o resultado de B. E é isso, pessoal. Até a próxima aula, tá certo? E qualquer dúvida vocês sabem onde me procurar.